Fala turma, aqui é o Gabriel e hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de reforço. Eu sei que vocês devem estar ansiosos para que comece logo o curso de Machine Learning, entretanto é muito importante nós batermos de fato e fundamentarmos as ideias que neste módulo estamos falando. Álgebra linear, Octave, porque este será o nosso background para as aulas, serão as nossas ferramentas para as aulas, tudo bem? Tem muita novidade vindo por aí, eu fico muito feliz de poder compartilhar esse curso com vocês e eu só agradeço. Vamos então de bate pronto aqui ao nosso PDF de apoio, como sempre temos um PDF de apoio, e vamos dar continuidade às funções básicas e operações básicas no Octave. Na última aula eu falei com vocês bastante sobre os operadores booleanos, os operadores lógicos. Entretanto, eu achei que eu falei pouco ainda. Foi bastante, mas foi pouco. E eu coloquei eles aqui de novo para dar mais uma introduzida, mais uma revisada. E eu trouxe novidade para alguns, para outros já estão cansados de ver isso, mas nós precisamos falar. Eu vou falar aqui nesta aula basicamente sobre a diferença entre as operações, entre os operadores, perdão, também das operações. Vamos aqui, eu peguei uma tabelinha, eu fiz uma tabela, na verdade, bem mequetrefe, mas eu fiz, que está aqui de dois operadores muito interessantes. A operação AND e a operação OR. Então eu tenho essas duas operações que estão aqui. E olhando para a tabela, na verdade, da operação AND, nós conseguimos ver uma particularidade muito interessante. Então, a saída só é 1 quando as duas entradas forem 1. Tudo bem? E a saída só é 0 quando apenas uma das entradas for 0. Como assim? Olha, 0 e 0 me dá 0. Interessante. 0 e 1 me dá 0, mas veja, 1 e 0 me dá 0. Então, se eu tenho 0 em uma das entradas, eu não preciso fazer mais nada, galera. Eu já sei que o meu resultado da operação AND é 0. E não preciso nem olhar a outra entrada. Será que com OR é mais ou menos isso também? Vamos ver aqui. 0 ou 0 é 0. 0 ou 1 é 1. 1 ou 0 é 1. 1 ou 1 é 1. É o inverso, galera. Então, se eu tenho 1 em alguma das entradas da operação OR, eu já tenho 1 na saída. A grosso modo é isso. E isso é muito importante, porque nos dará um conceito muito interessante para este tipo aqui de operadores, os Short Circuit Evaluation. E o que é isso, Gabriel? O que é Short Circuit Evaluation? O que é avaliação de curto-circuito, né? Traduzindo para o português. E a avaliação de curto-circuito, galera, é quando o operador, tá? Eu estou fazendo ali a operação AND ou OR, eles apenas, sabe que AND e OR tem essas particularidades, olha uma das entradas. Se eu conseguir já inferir a segunda, ou seja, já predizer a segunda entrada, eles nem olham a segunda entrada. E isso nos dá uma forma mais rápida de se escrever um código. Como assim? Ó, eu vou ler aqui a definição só para que vocês tenham em mente isso. O Short Circuit Evaluation, avaliação de curto-circuito, é a forma semântica, ou seja, é uma outra forma de escrever, tá? Que algumas linguagens de programação utilizam, em que o segundo argumento da operação é executado ou avaliado apenas se o primeiro argumento não determina o valor da expressão. Então é aquilo que eu falei para vocês. Eu só vou olhar o segundo argumento se o primeiro argumento não conseguir me dizer. Tá difícil? Vamos olhar aqui de novo na tabela verdade. Ó, tô fazendo a operação E. Eu entrei com o primeiro argumento 0. Se eu entrei 0, eu já sei que a saída é 0, eu não preciso olhar o segundo argumento. Então, a saída aqui é 0. Entretanto, se no primeiro argumento eu entrei com 1, olha, eu vou ter que olhar o segundo argumento, porque se o segundo argumento for 0, vai me sair 0, mas se o segundo argumento for 1, me sai 1. Então, aqui nesse caso, o Short Circuit Evaluation tem que olhar as duas entradas. É a mesma coisa com o OR. E, a grosso modo, em linguagem de programação, como que eu escrevo isso no Octave, né? Nós estamos usando o Octave.
Deixa eu abrir aqui o Octave e vamos dar uma olhada quais são essas diferenças. Eu escrevi aqui, já tinha escrito, vou deixar aqui. Ó, eu vou fazer uma funçãozinha if aqui, uma operação if. Se você não sabe o que é if, tudo bem, eu vou explicar ali nas próximas aulas. Mas se você sabe, dê uma olhada nisso aqui, ó. Se 2 maior que 3, se 2 for maior que 3 e 2 for menor que 1, eu vou escrever na tela oi. Se não, eu vou escrever na tela tchau. Tudo bem? E eu vou colocar um. Olha, mas veja, o que eu quero mostrar é o seguinte. Você está vendo aqui, esse operador aqui, eu não estou usando um Short Circuit Evaluation, uma avaliação de curto-circuito. E o próprio Octave vai me dar um aviso dizendo, olha, Gabriel, você tem que usar, é uma boa prática, na verdade, não que você tem que usar, é uma boa prática que você use a avaliação de curto-circuito, porque é muito mais rápido. Porque aqui, ó, 2 é maior que 3? Ora, 2 não é maior que 3, 2 é menor que 3. Então eu nem preciso olhar essa segunda condição, que 2 tem que ser menor que 1, que também é mentira. Então, o que acontece? O Short Circuit Evaluation, né, só vai fazer essa primeira parcela aqui. A segunda parcela ele não faz. Mas tudo bem. Vamos dar o Enter e vocês vão ver o aviso aqui, ó. O estilo aplicado não foi o estilo de Short Circuit Evaluation. O próprio MATLAB falou. Entretanto, a resposta tem que ser certa, porque esse daqui também é um operador E, né? Então, 2 é maior que 3? Não é maior que 3. 2 é menor que 3, então é 0. E 2 é menor que 1? 2 não é menor que 1, então é 0. E 0 dá o quê? Na saída, 0. Então ele não vai fazer esse cara aqui, vai fazer o tchau. E olha o que ele me printou aqui. Tchau. É uma operação é uma diferença bem semântica, na verdade. Entretanto, é importante que nós possamos saber isso, que a agilidade do nosso código, as boas práticas de programação são utilizadas a partir dessa avaliação de curto-circuito. Entretanto, as operações, as diferenças literais não há entre as operações de curto-circuito e as de não curto-circuito. Ambas são AND, OR, enfim. Vamos ver também a operação bit a bit. Mas o que é bit a bit, Gabriel? Vamos pegar um número decimal. Vamos pegar 2. E eu quero fazer um bit a bit, então eu vou fazer bit AND, certo? Um bit AND com 2 também. Mas o que é bit a bit? 2 bit AND com 2. É o seguinte, 2 em número binário, se eu pegar e transformar, tirar da base 10 e mandar para a base 2, eu tenho um 0. Fazer a operação bit AND. 2, como nós já vimos, em binário é 1, 0. Em essência, eu estou fazendo uma operação 1, 0, bit a bit, 1, 0. Como que seria isso? 1, 0, bit a bit, 1, 0. Tá aqui. E vou ter uma resposta. 0 e 0, eu quanto aqui de resposta. 0 e 0 me dá 0. 1 e 1 me dá 1. Olha que legal. Então, 2 bit a bit com 2 me resulta em 2, né? Bit a bit na operação AND, né? Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar aqui o operador bit a bit. Vou colocar aqui bit AND 2 e 2 tem que me resultar em 2. Olha que legal. E a mesma coisa com o operador OR. Deixa eu minimizar aqui. OR e SHOR. Então, o operador OR eu faço um bit a bit OR. Um operador SHOR eu faço um bit a bit SHOR. Beleza?
Beleza, pessoal, nós já vimos ali os operadores e as diferenças entre eles. Há uma diferença bem semântica ali entre avaliação de curto-circuito e uma avaliação normal. Entretanto, há uma diferença. A operação bit a bit nós fizemos também ali a introdução. Peço que vocês deem uma estudada em conversão de base decimal para base 2. Porém, nós vamos continuar aqui vendo outras funções básicas, tá bom? Vamos pegar aqui o Octave e vamos ir fazendo uma a uma. Essas funções que eu vou apresentar agora aqui para vocês, eu não quero que vocês gravem ela, né? Mas eu quero que vocês saibam da existência delas, saibam que tem algo parecido que vocês possam fazer, porque na hora que vocês precisarem, vocês lembrem e falem, eu já vi isso, o Gabriel falou isso em alguma hora, tem alguma funçãozinha, beleza, você coloca lá Octave Documentation no Google e procura, e aí vocês acharão e saberão usar, isso é muito importante. Vamos definir uma matriz A aqui, 2 linhas e 3 colunas, por exemplo, então vou colocar como sendo aquela matriz bem genericona mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Defini minha matriz A, vocês podem ver que ela tem 2 linhas e 3 colunas, e o primeiro comando que nós veremos hoje é o size, né? Do inglês, size significa tamanho. Então, tamanho de A. Ele vai retornar um vetor linha contendo o tamanho da matriz A. Então, ele vai me dar um vetor linha com 2 colunas, então uma linha e 2 colunas, me dando as dimensões de A, que nesse caso são 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas e 3 colunas. Você pode ver que o ANS ele é um vetor. Vocês podem ver aqui, deixa eu colocar aqui. Ele é um vetor de dimensão 1 linha e 2 colunas, tá bom? Essa função size me retorna esse vetor. Beleza. Deixa eu dar aqui um CLC. E só digitar aqui de novo. Só que nós temos ainda outras variações desse comando size, né? Se eu colocar A,1, ele vai me retornar apenas a primeira dimensão de A, ou seja, a linha. E se eu colocar size A,2, ele me retorna apenas a segunda dimensão da matriz, que vai ser, obviamente, vai ser a coluna aqui, que são 3 colunas. Temos também a função length, né? Ó. Se eu der um length A, ele vai me retornar a maior dimensão, que no caso é 3. Então, só que ele não é utilizado muito com matriz, galera. O length a gente pode utilizar, só que ele vai retornar a maior dimensão. Só que o length é utilizado muito com vetor. Então, se eu tiver um vetor aqui, por exemplo, a minúscula aqui, 1, 2, 3, 4, ele vai me retornar, se eu falar length de A, minúsculo, ele vai me dar 4, é um vetor 4, tá no R4, então ele é um vetor linha que está no R4. Beleza? Beleza, eu acho que isso daqui é bem simplesão, a gente não precisa perder tanto tempo assim. Outra coisa aqui também que nós temos, já usando aqui o PDF como apoio, como eu vou mostrar essa matriz. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz aqui e eu quero mostrar apenas a linha M. Então eu faço assim, abre e fecha parênteses, coloco o valor da linha que eu quero, ou seja, eu quero mostrar a linha 1. Isso é muito interessante, galera. A indexação aqui no Octave começa do 1. Então é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e não linha 0, linha 1, linha 2. Isso é interessante. Então, o que eu quero mostrar a linha 1 significa que eu quero mostrar essa linha aqui, 1, 2, 3, tá? E eu quero mostrar esses 2 pontos aqui, significa que eu quero mostrar todas as colunas. Posso dar Enter aqui, vocês viram a linha 1, 2, 3. Entretanto, se eu quisesse mostrar primeiro até a coluna 2, eu faria assim, né? A coluna 2, a linha 1, coluna 2. Eu colocaria desse jeito aqui que eu mostrei. Mesma coisa aqui, o inverso também vale, tá? Então, se eu fizer A, 2 pontos, vírgula, e o valor da coluna N,
Então eu quero mostrar a coluna 3, por exemplo, que é ali que tem o valor 3 e 6. Ele mostra aqui, tá bom? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Mostra o elemento da linha e da coluna que você chamar, isso eu já mostrei. E se eu fizer assim, A, abre parênteses, 2 pontos, fecho parênteses, e dou um Enter, ele transforma toda a minha matriz A em um vetor. Então se um dia você precisar, por algum motivo, transformar toda a sua matriz em um vetor, você já sabe como você faz. Não é nenhuma função rebuscada, nem nada. Só pegar o nome da matriz, abre e fecha parênteses, 2 pontos, eu consegui transformar ela em um vetorzinho, coluna, sem problemas nenhum. Agora nós veremos um comando bem interessante, que é esse daqui. A gente coloca um vetorzinho aqui dentro do A, coloca a vírgula e dá 2 pontos. Esse vetor aqui, nós veremos o que os valores que nós colocarmos aqui, por exemplo, 1 e 2, nós veremos a linha que tem essa indexação 1 e 2. Então, na nossa matriz A, são todas as linhas que têm indexação 1 e 2. Né? A primeira linha tem indexação 1, a segunda linha tem indexação 2. Entretanto, por exemplo, se eu colocar só 1, vai mostrar só a primeira linha, porque só a primeira linha tem indexação 1 como linha, né? E agora é bem interessante isso, porque eu posso estender esse valor para a coluna. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui coluna 1, 1 e 3, por exemplo. 1 e 3. E aí eu vou mostrar apenas as colunas que têm indexação 1 e 3. Isso é muito, muito, muito legal. Tá? A gente pode utilizar isso em larga escala. Vamos ver outra funçãozinha aqui. Isso é bem legal. Ó. Essa operação ele vai anexar a matriz com um vetor. Então vamos ver isso daqui. Ó. Vamos colocar aqui e vamos pegar a matriz A. Vamos só lembrar quem é a matriz A, né? Matriz A são 2 linhas e 3 colunas, tá? E se eu fizer assim, ó, matriz A, olha, eu quero anexar a matriz A com outro vetor coluna. Então vou colocar o vetor coluna aqui dentro. Poderia definir previamente e fazer A e B, mas eu vou só fazer isso. Eu vou colocar um vetor coluna 2, né, vírgula 2. E anexo a matriz A e esse vetor coluna aqui no final 1 e 2, tá bom? É muito simples. O inverso com a linha também vale, então eu posso anexar as linhas, né? Só que a diferença é que seria o seguinte, ó, A seria ponto e vírgula, tudo bem? E eu teria aqui o vetor linha, então seria 1, 2, 3, né? Porque o A tem 3 colunas. E aí a gente fecha no final aqui. E aí ele anexou, vocês podem ver mais uma linha, a minha matriz, né? Por fim, galerinha, isso daqui a gente já viu, né? A e B concatena A e B e resulta uma matriz ao lado da outra. Sem problema. Então, tem a matriz A. Tem a matriz B, que eu vou definir aqui, por exemplo, como sendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Se eu fizer A, B, eu tenho a matriz A do lado da matriz B. Se eu fizer A, ponto e vírgula B, eu vou ter a matriz A em cima da matriz B. Entretanto, a matriz B tem que ter 3 colunas, né? Tem que ter o mesmo número de colunas. Quer ver? Ó, vai dar um erro aqui, porque eu vou fazer isso. E vai dar erro porque a matriz B não tem o mesmo número de colunas que a matriz A. Entretanto, se eu vir aqui na matriz B, né, ó, e concatenar o lado aqui, então eu vou fazer isso. Fazer aqui B é igual a B, certo? Vírgula, né? Eu vou colocar do lado, eu quero colocar do lado um vetor coluna. Então eu quero colocar um vetor coluna de uma coluna só, né, que é um vetor coluna, mas quantas linhas eu quero colocar a B 2 linhas. Então eu vou colocar 1 e 1 aqui. Coloquei. Agora a matriz B tem o mesmo
tamanho da matriz A. Então, se eu fizer A e B, eu consegui colocar a matriz A em cima da minha matriz B. Beleza, galera? São comandos meio chatinhos, comandos que parece que não utilizaremos nunca, mas nós utilizaremos. Mais uma vez eu vou pedir para deixarem este PDF na descrição. Vocês deem uma lida, deem uma olhada com calma, vão estudando, porque é muito importante olhar, saber pelo menos da existência desses documentos, dessas funções. Tudo bem, galera? Por fim, vamos ver este comandinho aqui, né? Vamos definir aqui de novo. Aqui, vou pegar o número da coluna aqui, por exemplo, qualquer que seja a linha, né? Mas eu quero a coluna 2, por exemplo. Então, eu escolhi a coluna 2, certo? A coluna 2 vai ter esse vetor aqui, 1, 2. Veja o que aconteceu, eu consegui trocar o valor da coluna 2 apenas com este comando, tudo bem? Mesma coisa vale para a linha. Então, se eu fizer a linha 3, por exemplo, então linha 3, qual coluna? Todas as colunas. Eu quero que esse vetor tenha o valor 1, 0, 1. E aí a gente faz a troca sem muito problema, tudo bem? Deixa eu dar um exit aqui. Galerinha, por hoje é só. Muito obrigado por tudo. Teremos mais 2 aulas apenas. E aí sim começaremos a nossa aula de Machine Learning. Tudo bem? Muito obrigado. Compartilhem o nosso vídeo. E se inscrevam no canal. E valeu!